Caros irmãos, boa noite. Estamos de volta aqui no Evangelho do domingo, dando sequência aos evangelhos que estão ocorrendo aqui no GEAL, no Grupo Espírita André Luiz, todos os domingos e as quartas-feiras. Meu nome é Júlio, eu sou um integrante daqui do GEAL, do Grupo Espírita. Estou dando sequência no estudo do Evangelho, no capítulo 14, honrai teu pai e tua mãe. Vamos falar hoje, após a nossa oração, do item 8, do parentesco corporal e parentesco espiritual. Faremos agora, de início, uma oração. Portanto, peço a todos vocês que estão assistindo essa transmissão, que se concentrem, parem os seus pensamentos em alguns minutos, para que possamos fazer juntos uma oração pedindo, orando a Deus e aos bons espíritos. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir a todos nós e nos conduzir pelo bom caminho, amparai-nos nas provas desta vida, dai-nos a força de sofrê-las sem lamentações, desviai de nós os maus pensamentos e fazei com que não demos acesso aos maus espíritos que tentaríamos induzir-nos ao mal. Esclarecei as nossas consciências sobre nossos próprios defeitos e tirai de nós o véu do orgulho que poderia impedir-nos de percebê-los e confessá-los a nós mesmos. Vós, sobretudo, nossos anjos guardiões, que velais mais particularmente por nós, e vós, todos os espíritos protetores que vos interessais mais particularmente por cada um de nós, fazei com que nos tornemos dignos de vossas benevolências. Vós conheceis as nossas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de nosso Pai. Que assim seja. Caros irmãos, então, dando sequência ao estudo, e ao Evangelho, ao estudo do Evangelho da noite de domingo, na noite de hoje, falaremos sobre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Sabemos, que o corpo, quando Jesus nos ensinou, deixou para nós algumas passagens do seu Evangelho, segundo os apóstolos. Ele disse para a gente, nas entrelinhas do Evangelho, que o corpo origina-se do corpo, porém o espírito não origina-se do espírito. Ou seja, vamos ler o primeiro ponto, o primeiro parágrafo, para entender melhor essa questão. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito do seu filho. Ele só lhe fornece um envoltório corporal, mas deve ajudar em seu desenvolvimento intelectual e moral, para fazê-lo progredir. Bom, meus irmãos, nesse primeiro parágrafo, portanto, o que quer dizer isso, Que o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Ele quer dizer que os nossos pais, os nossos pais aqui na Terra, eles nos fornecem os genes que formarão a estrutura biológica do nosso corpo material. Mas o espírito, ele não vem dos nossos pais, dos espíritos dos nossos pais. Os nossos espíritos vêm da criação de Deus. Portanto, é claro dizer que, apesar dos nossos pais não formarem os nossos espíritos, de grande propriedade que os pais cuidem do desenvolvimento intelectual e moral, como está dizendo aqui no Evangelho, porque nós precisamos progredir, e é responsabilidade dos pais, junto a seus filhos,
daqueles que eles deram o corpo, pelo menos a formação corporal e material, que esses pais acompanhem os seus filhos, para que eles tenham o seu progresso e o seu desenvolvimento, tanto intelectual como espiritual. Continuando, os espíritos que encarnam numa mesma família, sobretudo, como parentes próximos, muito frequentemente são espíritos simpáticos, unidos por relações anteriores que se traduzem em sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode também acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores que também se traduzem em seu antagonismo na Terra, servindo-lhes de provação. Nesse ponto, podemos entender o seguinte, são várias as formações familiares, né? Nós temos a formação familiar espiritual e a formação familiar corporal. Geralmente, como diz aqui no Evangelho, os espíritos simpáticos uns aos outros decidem se reunir, e entre esses espíritos, naturalmente, né, que a divindade coloca alguns espíritos não simpáticos a estes, para que estes possam aprender com aqueles que já estão nessa família e já têm uma união espiritual formada. Essa união, que se traduz em amor, em carinho, em afeto, compreensão, paciência, vai levar a esse espírito não simpático, ou seja, muitas vezes até antipático, a aprender com essa família, essa nova família espiritual, no qual ele está inserido. Nesse momento, né, quando esse espírito se encontra com esses espíritos, no qual ele tem algumas antipatias de vidas passadas, de vidas anteriores, é fato que acontecem, né, muitos conflitos, acontecem muitas brigas, muitas dissensões, e esse espírito tem aí a sua oportunidade junto aos demais de resolverem esses problemas do passado. Portanto, é muito importante que possamos entender a formação familiar espiritual e a formação familiar corporal. Muitas vezes nós vemos aí nas famílias, né, hoje a família mudou bastante, elas são formadas de diversas formas, né, como no passado era um pouco mais restrito essa formação, hoje não. Hoje nós temos a formação de pais, né, que adotam filhos, né, que não formaram-se, né, dessa união, foram adotados. Isso já acontecia, né, no passado, vem acontecendo, continua acontecendo ainda hoje, mas também temos hoje famílias diferentes, né? Famílias aí de 2 pais, 2 mães, né? Que cuidam desses filhos com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com o mesmo respeito, com o mesmo afeto. E isso é muito importante, porque a formação familiar, se a gente não olhar pelo lado somente material, olhar mais pelo lado espiritual, ela na realidade é uma oportunidade para aqueles espíritos, para que eles possam evoluir e progredir dentro desse amor familiar. E também, muitas vezes, nós vemos espíritos que têm como família espiritual pessoas que não têm nenhum relacionamento com a sua consanguinidade, ou seja, vemos irmãos muitas vezes, né, irmãos materiais de famílias, das mesmas famílias, dos mesmos pais, tendo dificuldade entre si, mas que encontram em amigos, em outras famílias, em outras pessoas fora do seu círculo familiar corporal, a sua simpatia, encontram o seu carinho, o seu afeto e formam desses a sua família espiritual. Esses são os espíritos simpáticos que não estão no mesmo círculo familiar, vivendo sob o mesmo teto, mas que se encontram nesta vida, na vida que estão vivendo, né, naquele momento, e que colocam o seu amor, o seu afeto com aqueles que eles já tinham uma simpatia. E também temos casos onde esses espíritos formam novas famílias espirituais,
né? Encontram outros espíritos e criam novos relacionamentos espirituais e criam uma nova família. Então hoje nós podemos entender bem, né, com as explicações do Evangelho, o que é a formação da família espiritual e material. Dentro desse item, parentesco corporal e parentesco espiritual, fica muito claro para nós a importância da família, seja ela corporal e seja ela espiritual. Se ambas andam juntas, né, isso é muito melhor. Evidentemente que nós, como pais, filhos, né, eu já fui filho, sou ainda filho, na realidade, meus pais são vivos. Eu tive uma infância onde eu não conhecia muito bem essa importância da formação do parentesco espiritual. Já hoje, através dos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, eu consegui entender melhor e consegui trazer à tona a importância desse fator. Tanto é que hoje eu vejo meus pais, né, minha mãe e meu pai, de maneira muito diferente, e tenho uma ligação muito forte espiritualmente e corporalmente, não preciso nem dizer, né? Mas vamos lá. Dando sequência aqui, os verdadeiros laços de família não são, pois, os de consanguinidade, mas os de simpatia e comunhão, de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e depois de sua encarnação, que é aquilo que eu acabei de dizer agora. Do que se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito que se o fossem pelo sangue, citando as famílias espirituais aí que eu acabei de dizer, que um irmão não se dá com o outro dentro da mesma família, mas pode ter um amigo que ele tem como irmão fora do seu círculo familiar. Podem atrair-se, procurar-se, comprazer-se juntos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, assim como se vê todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo poderia resolver pela pluralidade das existências. Eu trago aqui, com relação à formação dos espíritos, né, a pergunta 81 do Livro dos Espíritos, né? A gente está falando de consanguinidade, nós estamos falando de parentesco espiritual. A gente tem que entender a formação dos espíritos, né? Então, na pergunta 81 do Livro dos Espíritos, nós temos o seguinte: a pergunta é: os espíritos se formam espontaneamente ou procedem um dos outros, né? Isso traz para a gente uma explicação bem clara, porque ele pergunta: eles se formam espontaneamente ou procedem um dos outros? Deus, a resposta: Deus cria, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade, mas ainda uma vez a origem deles é mistério. Ou seja, então a criação do espírito é de Deus e não dos nossos pais corporais. Bom, dando sequência, no próximo parágrafo, há, portanto, dois tipos de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, ou seja, as famílias pelos laços espirituais, elas são duráveis, fortalecem-se pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das diversas migrações da alma. O que quer dizer isso? Nós, nessa migração que nós temos, né, de uma reencarnação, de outra reencarnação, entre uma e outra, nós vivemos em mundos, né, entre o espiritual e o material, nos reencontrando e fazendo novas famílias, tendo novas relações espirituais. E essas relações espirituais é que nos faz progredir. Sem elas seria impossível nós conquistarmos um progresso espiritual junto ao nosso próximo. O nosso próximo, primeiramente dizendo, nosso pai e nossa mãe, né, que é aqueles que nos dão o corpo, são as primeiras relações e as mais importantes. Até tem uma oração, no próximo evangelho posso iniciar com ela. Ela diz o seguinte, né: reconcilia-te com o seu próximo. E dentre o seu próximo, os mais importantes são o seu pai e a sua mãe. Por que nessa oração ele diz isso, né? Esse espírito que passou essa informação dentro dessa oração para nós, ele diz isso. Ele diz porque o relacionamento espiritual, o primeiro relacionamento espiritual que nós temos ao chegarmos aqui neste mundo, é o da nossa mãe e o do nosso pai.
Portanto, este capítulo, que tem como título Honrai teu pai e tua mãe, deixa muito claro para nós que dentro da nossa família espiritual e da nossa família corporal, é muito importante saber a importância que devemos dar ao nosso pai e à nossa mãe. Também aos nossos irmãos, né, consanguíneos, mas primeiramente ao nosso pai e à nossa mãe. Então, para aqueles jovens que estão assistindo, ou para as pessoas que estão assistindo, todas vocês, meus irmãos e minhas irmãs, é importante iniciar pelos nossos pais e nossas mães. Por quê? Porque Jesus nos ensina, né, isso. Tanto é que no próximo parágrafo nós vamos entender bem o que quer dizer isso. Vamos lá. Bom, as primeiras são duráveis, né, como disse aqui agora, né, as primeiras, ou seja, as relações aí familiares de laços espirituais, fortalecem-se, estou voltando um pouquinho, pela depuração e perpetuam no mundo dos espíritos, ou seja, aqui e no mundo após essa vida, através das diversas migrações da alma. As segundas, frágeis, né, ou a corporal, como a matéria, distingue-se com o tempo, extinguem-se com o tempo e muitas vezes dissolvem-se moralmente já na vida atual. É um ponto muito triste, porque muitas vezes quando as famílias, né, nós, as pessoas que formam essas famílias, não temos um conhecimento, o conhecimento aqui do Evangelho, onde Jesus nos deixou a importância de tudo isso, o Jesus e os Espíritos, ele diz claramente para a gente dessa importância da moralidade, né? Porque muitas vezes nós perdemos a nossa moral ou atrasamos a progressão da nossa moral espiritual, porque deixamos de entender a importância do Evangelho. Foi isso que Jesus quis que se compreendesse, dizendo aos seus discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito. Pois quem fizer a vontade de meu Pai, que estás nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então ele deixou muito claro para nós que essa família, ela foge, né, do corpo material. Ela não fica restrita ao corpo material. Ela se abrange para todos aqueles que fazem a vontade de nosso Pai. No último parágrafo, ele diz o seguinte: a hostilidade de seus irmãos, dos irmãos de Cristo, é claramente expressa no relato de Marcos, uma vez que, como diz, eles se propunham a apanhá-lo sob o pretexto de que tinha perdido o juízo, pelas coisas que Jesus estava fazendo e que ninguém tinha naquele momento a capacidade de entender e de compreender durante a sua passagem na terra. Com o anúncio da chegada deles e conhecendo Jesus, que sentiam a seu respeito, era natural que dissesse, falando de seus discípulos, sob o ponto de vista espiritual. Então, quando ele dizia aos discípulos que aqueles eram seus irmãos, né, ele queria dizer irmãos da parte espiritual, do espírito. Ele tinha simpatia espiritual com esses espíritos, não que ele não tinha com os seus irmãos, né, e a sua mãe e seu pai corporal, mas ele também queria expandir e dizer para nós assim: não fique preso à sua família. E nós, muito orgulhosos ainda, arraigados no egoísmo, né, de nossas deficiências, de nossas más tendências, ainda deixamos de entender esse ponto e muitas vezes acabando não entendendo a importância dessa relação espiritual, da família espiritual. Importante que pensemos nisso a partir de hoje, principalmente os filhos com os teus pais. Ele diz o seguinte, né? Sua mãe estava com eles e Jesus generalizava o ensinamento, o que não implicava de forma alguma que pretendesse que sua mãe, pelo corpo, nada tivesse com ele pelo espírito e que fosse indiferente com ela. Sua conduta em todas as circunstâncias provou suficientemente ao contrário. Então ele colocava a mãe dele também, Maria, dentro desse mesmo contexto, porém ele jamais deixou de seguir a sua conduta de filho, mediante ao carinho de sua mãe, ao afeto de sua mãe, sempre dando a ela o mesmo carinho, na mesma intensidade, no mesmo amor.
mas deixando a ela a oportunidade também de entender essa questão da família espiritual. Trazer a ela, deixar a ela, como todos aqueles que estavam à sua volta, entender que nós não estamos restritos ao amor espiritual da nossa família corporal. Então precisamos expandir o nosso amor, precisamos deixar esse amor chegar ao nosso próximo, seja ele qual for. Lembrando que o nosso próximo, iniciando primeiramente pelos nossos pais e nossas mães, que a um determinado ponto passam a ser os nossos filhos, porque temos a mesma obrigação de dar o carinho, o afeto, o amparo, né? Honrar pai e mãe não é simplesmente dar o material para eles, é assisti-los, é dar o carinho, a conversa, a compreensão. Esse capítulo traz isso para nós. Nessa parte vamos nos restringir agora somente a esse fato: a família material, corporal e a família espiritual. Meus caros, vim aqui hoje com muito amor e carinho passar isso para vocês. Espero que tenha ajudado, né? É um item bem curto do Evangelho, mas muito importante desse capítulo, e gostaria de deixar para vocês, né, esse estudo, né, rápido, esse entendimento que os Espíritos trouxeram para nós como um cálice celestial de conhecimento. Que Deus abençoe a todos vocês, os vossos lares, as vossas famílias, e lembrem-se, iniciem o afeto, o carinho, o honrai, o assistir o seu pai e sua mãe dentro do seu parentesco espiritual. Que Deus os acompanhe, os proteja, esteja dentro dos lares de todos vocês. Que assim seja. Quarta-feira temos o Evangelho, lembrando, né, que temos o Evangelho também, dando sequência aos estudos. À noite, 8 da noite.